Silêncio, virar para frente. Sentar cada um nos seus lugares. E prestar atenção aqui. Na última aula a gente estava corrigindo o trabalho. Onde a gente parou aí? Quem era você? Professora, a matéria do teste vai ser isso? Sim. Foi Rousseau? Quem é Rousseau? Quem é Rousseau? Oi? Laranjal. Tem de laranja. Tá vendo a piada que eu postei aí, né? Bolsominion é igual a um passador de pano. 2 Bolsominion é igual a uma lavanderia. 3 Bolsominion é uma milícia. 4 Bolsominion é uma rachadinha. 5 Bolsominion é um laranjal, né? Vem de laranja. Quando você coloca seus bens em nome de outra pessoa, para ninguém descobrir que é seu, você conseguiu ou conquistou aquilo através de atos ilícitos, né? Próxima questão aí. Semana que vem nós teremos um teste, né? Que será de consulta e de dupla. Pode ser individual? Para diminuir o meu serviço, né? Pode ser individual também? Porque serão menos provas para me corrigir. Menos coisa para corrigir, porque né? Vocês vão conseguir errar algo que é de consulta, né? Eu também acredito que é possível errar. Inclusive, uma vez eu dei, ano passado eu dei, de dupla de consulta, um dos testes, quando passar teve aquela direita dos caminhoneiros, né? Teve gente que conseguiu errar mesmo, consultando na internet. Pode consultar o celular? Eu nem sei porque eu nem fiz ainda. Mas essa matéria tá vendo aí. Então vamos lá, onde que a gente parou aí, galera? Qual que é a pergunta? Vira pra mim e fala, vamos fazer Gregório. Vamos. Pronto. Galera, vamos lá. Silêncio, olhar pra frente. Voltando aqui, ó. Explique o estado natural ou de natureza. O que é o estado natural ou estado de natureza? Segundo os filósofos contratualistas. Isso para Rousseau, né? O estado de natureza é o estado que a gente vivia antes de vivermos em sociedade. Em sociedade organizada, antes de criarmos o Estado. Para cada um dos filósofos contratualistas, o estado de natureza é um estado diferente. Para Hobbes, por exemplo, o estado de natureza, a forma como a gente vivia antes da gente viver assim organizado, era um estado de guerra de todos contra todos. Por que era um estado de guerra de todos contra todos? Porque o homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O homem é mau e egoísta por natureza. Então, quando a gente vivia nesse estado de natureza, a gente vivia se matando, vivia se roubando, vivia escravizando uns aos outros. como se não fosse escravo. Mas hoje tem pelo menos o Estado ali para poder dar uma controlada na bagaça. O próprio Estado mata, né? Mas ele diminui. Porque ontem, por exemplo, nós tínhamos um sequestrador no busão. O Estado foi lá e matou o sujeito. Ah, que ótimo. Ué. Poderia ter sido 37.
pessoas mortas, né? É muito filosofia moral. Para transformar tudo em série, você tem que matar. É um cálculo racional, é um dilema ético, na verdade. É igual o sujeito, né? Pense nesse dilema ético. Tem um trem descendo descarrilhado. Você é um operador da linha do trem. Se o trem descer na mesma direção, ele vai matar 10 pessoas. Se você desviar ali do trem para ele virar, ele vai matar 5 pessoas. O que você faria? Eu jogo Isso é muito engraçado. E quantas pessoas tem no trem? Eu tô assistindo muito aquela série do Ricardo. Isso é um dilema moral. Tem um negócio que você pensa nesse tipo de matar uma pessoa, o negócio é propósito legal, É só Deus ali, ó. Deus ali, ó. Tem um filme chamado Sete Vidas, onde é do Will Smith. Ele sofre um acidente de carro e mata 7 pessoas. Aí ele começa a elaborar um plano para salvar a vida de 7 pessoas. É muito fácil. 7 vidas. Tem uma série chamada João Garnet. Aí eu dou spoiler da esposa do filme, que eu já falei mesmo. Mas ele vai. Não, não é tão antigo isso não, deve ter uns 10 anos. Nossa! Esse pra trás. Mas o filme é muito bom, caralho. Aí ele vai tirando coisas dele mesmo, né? Até que no final ele dá um jeito de morrer. Não é um suicídio assim, apesar de que é um suicídio, porque ele procura a situação. Aí ele morre, o coração dele é doado para a mulher com quem estava namorando, que ela precisava de transplante de coração, ele tinha se apaixonado por ela. Ele vai conhecendo as pessoas, vai vendo quem merece os meus órgãos, né? Ele vai dando um jeito de tirar as coisas dele para salvar a vida das pessoas, porque ele tinha matado 7 no acidente de carro. É muito massa. Uma série que chama Place da Netflix. Fala dessas coisas, muito legal. Tem uma outra também, tem um outro dilema moral que é bastante interessante. Um outro dilema moral que é bastante interessante, que é o mesmo trilho. Mas aí o trem descarrilhado, ele vai matar 10 pessoas e tem um gordo. Na beira da linha de trem, se empurrar o gordo, o trem descarrilha e ele só mata o gordo. O que você faria? Mas Tem outro também, tipo assim, tem 10 pessoas que ela aconteceu que chama sua mãe. saiu rolando. É um super tipo vai cair e matar Você tem 5 pessoas no cálculo, mas se você for pra cá, você mata 5. São dilemas morais, dilemas éticos. Tem também do nazismo lá, o cara torturando a filha do sujeito que está preso, né? E aí ele está preso e com a filha dele como refém para ele poder entregar os judeus, uma quantidade X de judeus lá que estavam escondidos. Então o cara vai torturando a filha dele é uma criança. Você entregaria os judeus para salvar sua filha? Assim que matou muito. Era uma quantidade significativa de judeus. Se você falasse para o torturador da sua filha onde estavam os judeus, ela ia sair viva. E eu também. Ou eu vou morrer. Sim, você e sua filha seria viva. E ela estava sendo torturada. Se você não entregasse, ia matar ela, mas você salvaria os judeus. Quantos judeus? Quantidade, agora não lembro. Tem um processo de dilemas morais desses que é bastante intenso a gente refletir. Que é um cálculo, é igual aconteceu ontem. Ontem tinha um cara ameaçando colocar fogo, matar as pessoas dentro do busão. Tinha 37 pessoas lá dentro. Aí mataram o cara. Aí é o dilema. Atirar e matar o cara, ou esperar pra ver se ele tá blefando ou não, se ele vai matar ou não. Vamos esperar pra matar alguém. Oi?
fazer mais um ponto. Aí vai ser só. Gente, nossa escola estava participando do campeonato de vôlei contra as escolas. A gente jogou todos os jogos da classificatória e ganhou todos. Então a gente vai jogar semifinal sábado, 3 horas contra o Zé Inácio. Se a gente passar para a final, a gente joga domingo, 1h30. A Amanda vai passar o endereço para vocês. É no Cidade Jardim, lá na academia do vôlei. Aí quem puder ir lá, tá torcendo com a gente. Obrigada. Então, voltando aqui, estamos falando de estado de natureza em Hobbes. Guerra de todos contra todos. Ou seja, no estado de natureza a gente vivia se matando, se escravizando e roubando uns aos outros. Já para o Locke, o estado de natureza era diferente. Para o Locke, o homem não nasce nem bom nem mal. O homem, quando nasce, é uma folha de papel, hein? Ele não tem ideia nenhuma, não tem maldade nenhuma e nem poder algum. Então, no estado de natureza, segundo John Locke, nós vivíamos no estado de insegurança. Por quê? Porque a qualquer momento alguém podia vir e roubar os nossos bens, a qualquer momento alguém podia nos escravizar, nos tornar escravos, ou a qualquer momento alguém podia tirar a nossa vida e não ia acontecer nada. Não tinha ninguém para resolver essa parada. E temos o Rousseau. Para Rousseau, o homem é bom por natureza. É o chamado mito do bom selvagem. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O homem nasce livre, a sociedade o escraviza. O selvagem, o silvícola, os povos indígenas são maldade. Quem trouxe a maldade, a corrupção, a violência, a ganância, a soberba, a avareza para os índios? Foram os europeus. Os índios viviam em perfeita harmonia com a natureza uns com os outros, na mentalidade do Rousseau. Mas agora o brasileiro acabou com É verdade. O índio não tinha maldade. Então quem colocou a maldade no coração do índio foi o homem branco, o europeu. Por isso que hoje ele está ganancioso. Ele está preocupado com os metais preciosos que tem debaixo da terra deles, do mercado. Tem índio que está cobrando pedágio para passar por suas terras. Tem índio que também está matando animal em extinção para poder vender para o mercado negro. Né? Mas tem um homem branco também cavando com a floresta, né? Inclusive os vestígios disso estão indo lá para São Paulo, cara, escurecendo. Tá tudo desgraçado, né? Mas para o Rousseau não é bom por natureza. A criança não tem maldade. A criança aprende a ser má com os adultos. A criança é boa por natureza. O bebê, a criancinha ali, segundo o Rousseau, não teria. À medida que ele vai convivendo com as pessoas vão ensinando ou passando para ele a maldade, a corrupção, a violência. Então são três concepções completamente distintas. Para Hobbes, o homem é mau por natureza. Para Locke, o homem não é bom nem é mau, será a educação do homem que vai determinar. Para Rousseau, o homem é bom, é a sociedade que o corrompe, a sociedade que o escraviza. Então esse é o estado de natureza para cada um dos contratualistas. Próxima questão. Qual foi a primeira desigualdade segundo você? Qual foi a primeira desigualdade segundo Rousseau? Então, os indivíduos viviam lá, era o bom selvagem, em perfeita harmonia com a natureza uns com os outros. Até que teve o primeiro homem, que o Rousseau chama de maldito. Ele vai dizer: maldito foi o primeiro homem que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. E ele vai dizer: mais maldito ainda foram os outros homens, que não foram lá e arrancaram a cerca e disseram: não, a terra é de todos. Porque ali começa a desigualdade entre os homens. E com a desigualdade nasce a corrupção, a violência e todos os males sociais. Por quê? Porque surge a ganância. E com a ganância o homem quer ter cada vez mais.
Quem tem quer ter cada vez mais e se corrompe para ter cada vez mais. Quem não tem se corrompe para ter. E aí nasce o problema. Até então não existia maldade, não existia problemas sociais, não existia corrupção, segundo o... Então a primeira desigualdade nasce quando? Com a criação, com a invenção da propriedade privada. É a propriedade privada culpada por corromper os seres humanos, por torná-los violentos, gananciosos, avarentos, egoístas. Por quê? Porque todo mundo quer ter as coisas para si, não quer dividir com ninguém, quer ter cada vez mais, quer acumular, se corrompe, usa de violência para poder conquistar essas coisas. Próxima questão. Explica o contrato social segundo o contrato. Então, para cada um desses filósofos, o contrato social, o pacto social, foi feito de maneira diferente. Para Hobbes, por exemplo, os indivíduos estavam lá no estado de natureza, todo mundo em guerra, todo mundo contra todo mundo. Aí eles chegaram para ele, vamos parar com isso? Né? Porque desse jeito aqui não vai sobrar ser humano para contar a história. Vamos fazer um pacto, um contrato? Vamos renunciar ao nosso direito, ao nosso poder de fazer justiça com as próprias mãos e vamos entregar esse poder para o Estado? E foi o que eles fizeram. Eles renunciaram ao direito ao poder de suas próprias mãos e deram ao Estado o poder absoluto. Então, por isso, Hobbes defende o absolutismo. O Estado tem o poder absoluto. O que significa ter o poder absoluto? Ter o poder sobre a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tirar a nossa vida, pode tirar a nossa liberdade, pode tirar os nossos bens. E foi isso que aconteceu ontem, não foi? O sujeito representou uma ameaça para a sociedade, o Estado foi lá e tirou a vida dele. Se ele tivesse largado as armas, o Estado faria o que com ele? Tiraria a liberdade dele, seria preso. E se ele tivesse sonegado, né, burlado as leis do Estado, ele provavelmente perderia os bens. Então depende do seu crime, depende do tipo de ameaça que se representa na sociedade, aí o Estado vai agir de acordo com a sua conduta. Se você representar uma ameaça à vida, ele provavelmente vai tirar a sua vida. Se você representar uma ameaça aos bens das pessoas, ele vai tirar a sua liberdade. E se você tentar enganar o Estado, ele vai tirar os seus bens. Vai te multar, se você tentar sonegar imposto, alguma coisa assim. Aí ele vai te dar uma multa lá e isso representa que você tem que vender coisas suas ou entregar o seu dinheiro para o Estado. Então ele tem direito absoluto sobre essas três coisas, é o que defendia Hobbes, para garantir o quê? O mínimo de paz e segurança, impedir que a gente se destrua, que a gente se mate, que a gente se escravize, que a gente fique roubando uns aos outros. Já para o John Locke, o Estado não deve ter o poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa liberdade e nossos bens. Pelo contrário, o Estado deve garantir, deve proteger a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. Por isso, a teoria dele é chamada de teoria liberal, do liberalismo. Ele defende as liberdades. E quais são as liberdades? Liberdade de expressão, de religião, política, você poder escolher os seus próprios governantes. Liberdade econômica, você poder comercializar com quem bem entender. No absolutismo, o rei, o poder absoluto, o Estado, ele podia usar qualquer um dos pretextos da liberdade para poder te atacar. Se você falasse algo que desagradasse o rei, ou o Estado considerasse uma ameaça, ele podia ou te matar, ou te prender, ou tomar os seus bens. Se você fosse de uma religião que o Estado considerasse uma ameaça para a religião do Estado, que tinha uma religião oficial, cada país tinha sua religião oficial, você podia ser morto, ser preso ou perder os seus bens. Se você
defendesse ideais políticos ou fosse contra, por exemplo, as dinastias reais, o poder hereditário, você poderia ser preso, perder sua vida e seus bens. O Locke ele vai defender não o poder hereditário, porque para ele o poder não é inato. Ninguém nasce com poder nenhum. O poder é delegado pelo povo. Ele defendia o parlamentarismo. Ou seja, o povo deve eleger o parlamento. O poder emana do povo. O poder não é hereditário nem absoluto, mas o povo escolhe os seus governantes e pode também tirá-los. Aqui no absolutismo de Hobbes, depois que você renunciou ao seu direito com as próprias mãos, você nunca mais pode recuperá-lo. Você não tem mais direito nenhum. Quem tem direito agora é o Estado, sobre a sua vida, sobre a sua liberdade, sobre os seus bens. Já para o Locke, se o Estado não garantir a sua vida, a sua liberdade, os seus bens, você pode trocar o governo. Por quê? É o parlamentarismo. Você que elege os seus representantes políticos. E temos o Rousseau. O Rousseau defende a vontade geral. Segundo Rousseau, o homem lá no começo não era bom. Aí surge a propriedade privada e corrompe o ser humano. Mas o primeiro pacto social, o primeiro contrato social foi fundamentado sobre a propriedade privada e gerou uma sociedade corrupta. Como resolver o problema da corrupção na sociedade que nasceu a partir da propriedade privada? Criando um governo onde quem governará será a vontade geral. A vontade geral não é a vontade de todos. Na verdade, é a vontade ou vontades que nós temos em comum. Não é a vontade da maioria sobre a minoria. Quando acontece isso, por exemplo, para Rousseau não pode haver lei. Se não houver consenso, não pode ter lei. Então tem que ser todo mundo, tem que concordar. Isso é interesse de todos nós? Então beleza, então isso vai virar lei. Se não é interesse de todos nós juntos, então não pode ser lei. Um exemplo, a questão do aborto. A sociedade está dividida sobre a questão do aborto. Segundo a ideia de Rousseau, a teoria de Rousseau, não pode existir lei sobre o aborto. Nem proibindo, nem autorizando. Quem quiser faz, quem quiser não faz. Por quê? Não há uma vontade geral, não é fruto da vontade geral. Isso, exatamente. Não há crime sem lei que o tipifique. Só a lei se tiver uma. Ou só crime se tiver uma lei que tipifique aquele tipo de crime. Então aí o aborto seria liberado. Ah, não há consenso sobre a questão das drogas, então não pode ter lei sobre drogas. Ah, todo mundo concorda que a vida deve ser defendida, que não é um direito. Ah, então vamos fazer uma lei que defende a vida, que proíbe matar. Ah, todo mundo concorda que a propriedade privada é boa? Aí depende. Nem todo mundo concorda. Não está liberado roubar. Não dá para saber. Ele defendia a propriedade privada. Depois ele vai gerar corrupção, mas no momento posterior ele vai dizer que não tem como mais se livrar dela. Porque ninguém vai querer renunciar. Ninguém vai querer entregar sua casa para outra pessoa, poder entrar lá e fazer o que quiser e bem entender. E o Marx, quando ele fala do fim da propriedade privada, ele não fala dessa propriedade privada de casa. Ele fala da propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, das indústrias, das fábricas, das empresas, daquelas coisas que produzem a riqueza. Meios de produção. Então a vontade geral para Rousseau seria isso, seria o consenso, os interesses que nós temos em comum, em geral. Por isso ele defendia aqui algo diferente do Locke. Ele discordava do Locke e do parlamentarismo. Porque o parlamentarismo é um governo que representativo. Ou seja, você elege os seus representantes. Para Rousseau,
O único representante do seu interesse é você mesmo. Ninguém jamais poderá representar o seu interesse. Quando você elege alguém para representar o seu interesse, o que acontece? Essa pessoa não defende o seu interesse, mas o interesse dela. Não é isso que o Bolsonaro está fazendo lá? O interesse dele, da família dele? Ele colocar o filho dele lá na embaixada. Assim também era o Lula, defendia os seus familiares, defendia os seus e os pobres. Na verdade, nunca na história desse país os ricos enriqueceram tanto os banqueiros quanto também, né, a galera das empreiteiras, da Lava Jato, né? Ele está defendendo os pobres, ajudando os ricos. Ou concedendo, agora saiu o Meu Jatinho Minha Vida. O BNDES financiou uma série de milionários brasileiros para eles comprar o jatinho deles a juros bem abaixo do que o juro de mercado. O juro de mercado era mais de 10% ao ano, eles iam pagar para o BNDES menos de 5% de juros. Então, o que acontece? Eles estão ali defendendo não o nosso interesse, mas o interesse deles. Por isso que o Rousseau era contra a democracia representativa. Ele defendia a democracia direta. Tudo que é de interesse do povo deve ser decidido pelo povo. Você acha que se o povo pudesse decidir, o povo votaria para os políticos, os deputados? Se na Grécia Antiga funcionava a democracia direta, e lá era voluntário, não tinha salário. Você ia para a água lá, discursava e tentava fazer com que as suas ideias políticas fossem aderidas pela sociedade. Só que lá, a democracia direta dos gregos é bem relativa. Porque quem podia participar era nem 10% da população. Homens, né, maiores de 25 anos, atenienses nascidos na cidade, né, escravos, estrangeiros, mulheres e menores de 25 anos não podiam participar. Dinheiro já era na nossa, né, porque a República, depois da República não, na nossa independência, a primeira Constituição, a Constituição de 1824, ela vai estabelecer isso, é o voto censitário, e você, para poder votar, você tem que ter, isso que é chamar de o equivalente de poder, de riqueza, a não sei quantos sacas de farinha, alguma coisa assim. Então, o Rousseau era contra essa democracia representativa, para ele não funciona. Porque quando você elege alguém para representar seu interesse, a pessoa defende o interesse dela no seu. Defendia a democracia direta. Mas para funcionar a democracia direta, não funcionaria, por exemplo, num país como o Brasil. Por quê? Quanto maior o contingente populacional e a extensão territorial, mais difícil é de você chegar na vontade geral, no consenso. Então tem que ser uma coisa bem reduzida. Nem numa sala daria para fazer isso, eu acho. Então é meio que uma questão idealista. Dá para chegar aqui em algum consenso na sala? Coisa que todo mundo quer comer, todo mundo sabe para comer. Algumas coisas dá para chegar, né? Todo mundo quer comer, todo mundo sabe para comer. É vontade de tá. É verdade, né? Mas e se tiver algum suicídio aqui? Alguém fazendo greve de fome? Aí eu não. Só ela. Que é uma vontade real. Então, isso aí, acabou? Tem mais? Tem mais. Aqui a próxima. Quem foi Montesquieu? Quem foi Montesquieu? Charles de Secondar. Mas é o quê? Ou Barão de Montesquieu.
filósofo político francês que viveu na época do iluminismo, no século XVIII, e o defensor da teoria da divisão dos três poderes. Por que ele defendia a divisão dos três poderes? Porque ele era contra o poder absolutista. Ele dizia que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, quanto mais poder alguém tem nas suas mãos, mais corrupto será um governo. Portanto, é necessário que o poder seja dividido, separado. O poder que antes estava concentrado nas mãos dos reis, agora é dividido. O rei antes era o executivo, o legislativo e o judiciário. Agora, ele vai ter que dividir esse poder. Porque parou para que o poder possa fiscalizar o outro. Então, cada poder terá uma função no governo. O poder executivo terá a função de executar as leis, o poder legislativo terá a função de fazer as leis, criar as leis, confeccionar as leis, e o poder judiciário vai julgar de acordo com as leis. Então, essa é a teoria dos três poderes, mas acaba que dentre os três poderes tem um que é mais forte do que os outros. Qual que é mais importante ou mais forte, vamos dizer assim? Quem faz as leis, porque o executivo só pode agir conforme a lei. O judiciário só pode julgar de acordo com a lei. Então o que mais importa é quem faz as leis. E é assim que funcionam as democracias. O poder mais importante do nosso país não é do Bolsonaro, que é o chefe do poder executivo. O poder mais importante do nosso país, que a gente devia fiscalizar mesmo, é o poder legislativo, porque eles que fazem as leis. Eles podem amarrar ou podem liberar o Bolsonaro de fazer as merdas lá. São os deputados e os senadores, né? Tudo vai para a Câmara. Tudo que o Bolsonaro quer fazer, ele manda para a Câmara. Eles vão aprovar ou não. Então, é eles quem fazem as leis e, portanto, é as leis que regem o país. O Bolsonaro não pode ir contra a lei, porque se ele fizer algo que é contra a lei, ele é vitimado. E tem o poder de veto. Mas o poder de veto gera retaliação. Ele veta lá em cima, o Congresso começa a não passar mais nada dele. Aí ele não consegue governar. É o que acontecia, por exemplo, aconteceu com o Zaire aqui, alguns anos atrás, em Fernando. Ele não tinha maioria na Câmara dos Vereadores. Tudo que ele mandava para a Câmara. Então ele passou 4 anos sem conseguir aprovar nada. Então não fez merda nenhuma. Aí o governo dele virou um fracasso total. Então essa... Acabou o horário? É isso. Valeu.